Boa noite, pessoal. Começando o Bola em Jogo. Hoje, dia 21 de maio de 2013. Estamos a 4 dias da final da Champions League entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique. O grande jogo será realizado no estádio Wembley. Tivemos a definição do título paulista. O Corinthians empatou com o Santos na Vila Belmiro após vencer a primeira partida por 2-1 e garantiu seu 27º título paulista. E também temos a rodada com os brasileiros da Libertadores durante a semana. Temos o jogo do Galo contra o Tijuana e o Fluminense que recebe o Olímpia em São Januário. Temos aqui a bancada com as figuras de sempre. Marcelinho, boa noite, seu destaque inicial, meu amigo. Boa noite, meu destaque inicial vai para a festa do Paulistão ontem, premiação oficial da Federação Paulista, onde todos achavam que o destaque seria o Neymar. Na verdade, o grande destaque do evento, da festa, foi nada mais nada menos do que Shen Zizal. Simplesmente o cara parou o evento, todo mundo queria tirar foto com ele. Foi assim a celebridade do evento. A galera gosta dele mesmo? Ama. Eu fiquei apaixonado. Olha, se o Zizal quiser morar aqui no Brasil, eu ofereço minha casa pra ele. Ele é humildão, gente boa. Humilde, gente fina, é um cara assim espetacular, tenta falar português o tempo inteiro, mesmo eu tentando falar inglês. É um cara sensacional, gostei muito. Você arranhar o seu chinês com ele. Eu até tentei ensaiar ali pelo Google Tradutor, mas não deu muito certo. Então, destaque inicial vai pra ele. Shen Zizal, o cara merece, foi realmente fenomenal. Sensacional, eles fizeram uma nova com título também agora, né? Libertadores, sim. Muito bacana. Tassi, boa noite, seu destaque inicial, parabéns pelo seu aniversário. Muito obrigada. Pelos seus 24 anos. 24, sim, beleza, parabéns, que seriam tudo meus 24 de bom pra anos. ti. Cheguei aos 30, agora eu sou uma faz trintona. anos. Bom, meu destaque inicial vai para, como uma boa menina, uma boa mulher, né, que acompanha futebol, meu destaque vai para a despedida do Beckham, né, que agora os gramados vão ficar muito mais feios sem o Beckham em campo, aquele deus grego jogando. Então, vai meu adeus ali para ele, que agora só vai ficar na parte das marcas masculinas, né, nos desfiles. Mas assim, não só pela beleza dele, mas pela atitude do Beckham, que tem sido um dos maiores jogadores bem-sucedidos, né, da história do futebol, não só pela beleza, mas pela família, por ficar afastado de confusões, por ter um patrimônio tão, né, bem administrado, pelas boas ações que ele faz. Então, vai aí meu destaque inicial para a despedida dele. Marquinho. Tudo bem com o senhor? Bem, senhor? O senhor está com lordose, por acaso? Por quê? Está de pé? Sim. Tá com dor nas costas? Amigão, eu sou um cara atlético. O que você aprontou no fim de semana? Eu não fico sentado muito, não. Senhor ouve as histórias dos bastidores? O senhor quer entregar? Eu não vou falar o que eu fiz nem na sexta, nem no sábado e nem no domingo. Seu destaque inicial, meu parceiro, tudo bem contigo? Tudo certo. Seus pais foram bem de viagem. Muito bom. Agradeço sua mãe pela um lembrança. dia eu conto quem foi o agente que ajudou eles, viu? Bom, de novo, né, só relembrando, estaduais quase pelo Brasil inteiro resolvidos, né? E aí ontem eu tava vendo, acho que era na ESPN, um saldo do que cada um que na primeira divisão do brasileiro fez no seu estadual, né? E aí você tem pontos negativos, a exemplo do Grêmio, que nem chegou a disputar direito o Campeonato Gaúcho, o Vasco, o Flamengo no Rio de Janeiro, o Fluminense que chegou na final, mas também não figurou, o Botafogo voou pelo estado. E o Bahia, que acabou sendo essa desgraça no final do Campeonato Baiano. Que é isso, o Bahia tá de brincadeira comigo, né, amigão? 4 jogos esse ano contra o Vitória, eu acho que são 16 gols pró Vitória contra 3 do Bahia, 3 ou 5, uma coisa assim. Uma coisa absurda, é isso que a gente ainda tá em maio. Você imagina como serão os Bavis durante o Brasileirão, né? A prova foi o público do Bahia na final, né? Tiveram 15 torcedores, se não me engano. Lá no Barradão. Mas eu não sei, assim, como a gente fala, né, campeonato estadual não tem sido muito parâmetro para o que vai acontecer para frente, né? E a Copa do Brasil, o estágio que ainda está, também não está mostrando muito o que vai acontecer. Então, final de semana agora começa o Brasileirão, já sob críticas eternas de calendário, começando na época errada, que começa no meio da temporada, que serão acho que 4 ou 5 partidas para na sequência parar 15 ou 20 dias por causa da Copa das Confederações. Então vamos ver. Sábado tem jogo bom. Tem. Quem?
Tem o Corinthians com o Botafogo, campeões estaduais. Trocar campeão a faixa, paulista, né? e o campeão carioca. Baita Vamos ver jogo. quem carimba a Vou ver faixa, Sidorf, né? Vou ver, estarei lá. Tá lá, Marcelinho? Estarei lá, Estaremos estarei lá. Vamos assistir esse jogo junto, amigão. Estarei em transmissão, infelizmente Você vai estarei estar em em transmissão. transmissão, Estarei em amigão? Pô, transmissão. será que o nosso amigo Marroquino consegue ir nesse jogo ou não? Olha, acho que sim, acho que ele é capaz. Ele gosta de chocolate também, eu fiquei sabendo, Ele é amigão. capaz de aparecer. É. Uma pena que não iremos até o Marrocos no final do ano, já que fomos eliminados, né? Na Taça Libertadores. Vai sobrar pro ano que vem, né? Pessoal, talvez. vamos entrar no assunto. Vamos falar da Libertadores, do que ocorreu na semana passada com o Corinthians, com o Palmeiras também, porque vamos ser justos, o Palmeiras também foi prejudicado. E depois a gente vai passar para a final do Paulista e vamos terminar com a Champions League. Passar primeiro para a Tassi, que é a única não corintiana da mesa. Tassi, Verdade, né? falando no geral, o que você achou dos acontecimentos na Libertadores semana passada, com o Palmeiras, com o Corinthians, com a questão de arbitragem? Você acha que foi um acaso ou dá margem para você imaginar outra coisa? Não, na verdade, assim, não tem nem o que ser discutido, né? Foi muito nítida. Os dois times foram muito prejudicados pela arbitragem, principalmente o Corinthians pelas irregularidades de pênalti, os gols mal anulados. Então, assim, não tenho o que falar, mas isso é só mais uma prova do que a Conmebol tem feito com os times brasileiros para tentar meio que forçar uma situação, né, para evitar que os times brasileiros continuem na competição de uma forma saudável. Eles têm feito de tudo. O juiz de fora vem na nossa casa e os dois jogos ele consegue prejudicar os dois times da casa na mesma semana. Então, assim, é lamentável que situações como essa continuem se repetindo ano após ano. Só muda os times. Mas sempre tem algum caso de irregularidade na arbitragem. Então, acho assim, se os jogadores têm que melhorar também, ser mais respeitosos com relação à arbitragem, né, que tem reclamado muito, os times, eu acho que a arbitragem também está na hora de passar por uma reciclagem e dar uma melhoradinha, porque está falhando e não é só nesse campeonato. A gente tem visto diversos erros, mas dessa vez o maior prejudicado foi o Corinthians, mas também o Palmeiras também acabou sendo um pouco prejudicado. Também, né? Há Fluminense uma rodada também. atrás. Então, assim, é lamentável ter que ver uma decisão de um árbitro desse pode mudar totalmente o rumo da competição. Então, é uma pena que ainda existam juízes que se deixam ser tão influenciados, seja por puro erro ou realmente por alguma coisa por trás para evitar que um time ou outro leve a vitória. Uma lástima. Que não dá para deixar de pensar, não Se por disputam ao vivo, não por causa vocês. do que acontece na América do Sul, mas até recentemente Lá fora, na Europa também. principalmente, que é sabido o mercado de apostas na Semifinais de Inglaterra. Champions League a gente viu diversos erros de Sim, arbitragem. o próprio Borussia se classificou em cima do Málaga Sim. com um gol irregular. O que quem postou no Facebook do Bola falando sobre como é que você cobra um cidadão que ainda tem que pensar no que ele vai ganhar. Ele ganha $1.600 para vir apitar um jogo no Brasil, paga hospedagem, transporte e alimentação, e ainda tem que voltar para casa para trabalhar no dia seguinte, porque é o ganha-pão dele. Se eu não me engano, o único país que a arbitragem é profissional é na Inglaterra. Me corrija se... Não sei se é o único país, mas lá a arbitragem Na é época profissional. eles Certeza. tinham carreira profissional. Tem até um deles que ele era policial e depois se tornou árbitro profissional. Lá é profissional. Lá é Ficou só profissional. com isso. Na América do Sul, de uma forma geral, não existe isso. O nível cada vez mais vem caindo, até porque como os jogadores vêm evoluindo fisicamente, fica cada vez mais difícil do árbitro. O Amarília estava... Marcelo, magro. sim, perto o do Marcelo Amarília. manda aqui. O Corinthians ainda tem time, mas prejudicar o Palmeiras é pecado. O time já é péssimo, ainda vem esses vagabundos metendo a mão. Verdade. Eu falei com o Marcelo hoje e ele falou pra mim que é o seguinte, contra o Corinthians, o Palmeiras, o árbitro teve menos participação, porque tecnicamente o Palmeiras é mais fraco. O Corinthians, como é mais forte que o Boca, superior ao Boca. O que eu falo é o seguinte, ao mesmo tempo que existe a brincadeira, mas o que aconteceu, eu puxo pela memória, eu lembro de memória, que eu lembro o Fluminense prejudicado ano passado já na Libertadores com o Boca, no Bomboneira. Sim. Aí tu pega o Tigres, o nível de punição do Tigres com o São Paulo, o Tigres nem voltou Sim. e continua jogando. Você vê o goleiro do Tijuana contra o Palmeiras, ele não quis jogar o jogo inteiro, tava claro. Um gol anulado do Kleber, a gente tá assistindo o jogo junto, né, Marcelinho? Sim. Pô, o gol anulado do Kleber lá mudaria a história do jogo, talvez, porque aí empataria o jogo. Eu acho que o Corinthians, não sei se foi a cereja do bolo ainda, porque tem ainda campeonato, mas o que parece, assim, a gente não pode acusar, falar, mas parece que qualquer que fosse o adversário do Corinthians, o Corinthians não iria passar.
Essa é a minha impressão. O Não, mas interessante... não é que o Boca não estivesse jogando bem. Não, o porque primeiro fez uma tempo boa do Boca partida. foi muito bom. Eu acho que o primeiro tempo... E o gol do Riquelme não tem o que questionar. Não, foi um isso aí baita não golaço. tem o que Mas falar. infelizmente, sim, nas outras O momentos Riquelme foi o melhor prejudicados. jogador do primeiro tempo. O Riquelme mandou no jogo no primeiro tempo. Só que o que aconteceu é uma coisa que eu falo há tempos, quem acompanha meu Twitter, meu Facebook, eu falo. Os times brasileiros, enquanto não se unirem, acabar com esse clubismo ridículo que existe. Eu não falo só por ser corintiano, todos os times, incluindo o Corinthians. Esse clubismo ridículo que existe. Depois que acabou o jogo do Corinthians, a primeira reação que deveria acontecer seria todos os dirigentes dos times se unirem e falar, pô, o pessoal da Conmebol vem aqui no Brasil dar um tapa na nossa cara e a gente não fala Mas é nada verdade. porque o Corinthians foi eliminado, então como a gente tem rixa clubística, a gente vai achar engraçado. Não foi engraçado, foi uma vergonha o que aconteceu, o que está acontecendo nessa Libertadores. E o caso de Oruro também, acho que ajudou a prejudicar o Corinthians nessa Libertadores. O que você acha, Marcelinho? Olha, não é um caso específico da Conmebol, um caso, inclusive aqui no Brasil a gente tem esse problema. A gente viu na final do Paulista uma situação lamentável com a arbitragem, né? O caso do Rodrigo Braguetto na sexta-feira antes do jogo, por causa de uma matéria num blog, ele ser retirado da final, e fica uma desavença aí entre árbitro e entre chefe da federação, no caso do Coronel Marinho, que aí, por sinal, abrindo aspas aqui, nunca nem árbitro foi na vida. E então, assim, é uma questão que envolve não só a arbitragem da Conmebol, mas a arbitragem brasileira. O Corinthians, sim, foi roubado, o Palmeiras foi roubado, mas eu acho que para você ganhar uma Libertadores da América, você não tem que ganhar só do adversário. Você vai ter o fator arbitragem também. É assim na Champions League. Não, mas é que eu acho que assim na Europa no League. fato da Libertadores é um pouco mais assim, porque tem É aquela bem rixa mais com os sério, clubes no brasileiros. fato, É uma eu acho coisa que um pouco mais pesada. Não é que não na os outros Libertadores campeonatos parece não que é um negócio existam. direcionado, não Mas é? aos É times assim, brasileiros, tipo, focado. principalmente. Há uma é bem desconfiança. específico. Eu acredito que há essa desconfiança em termos de será que é manipulado realmente o jogo? Mas se a gente parar para pensar mesmo no fundo da linha, que nem o Marquinhos citou agora há pouco, quantos resultados de jogos de Champions League, de Eurocopa, já não foram manipulados lá na Europa? Não, sim, a gente está De dando exemplo assim, propósito, nesse foi caso do provado. Corinthians. causa Sim, de comprovado, apostas. sim, Por causa de exato. apostas. A Juventus Mas, comeu. Juventus mas é o mesmo ano seguinte, passado. a gente fala... desculpa, tá, continua. Não, não. Pode falar. Não, pô, manda. Não. Ela ia falar da Juventus, Assim, a por punição exemplo, que a Juventus a gente fala tomou. até na Europa, mas assim, não é só porque a Europa faz que a gente tem que achar normal fazer aqui, entendeu? Não, exatamente. errado em Exato, qualquer é lugar. errado. O que aconteceu semana passada, repito, foi um estupro dos times brasileiros na Libertadores. Foi uma falta Não de discordo. vergonha, foi ridículo. Eles alijaram o Corinthians de participar da Libertadores. Você esqueceu do Grêmio, o Grêmio também. O Grêmio também Mas é sofreu. que o Grêmio tem a Em punição do menor Luxemburgo. proporção, Exatamente. mas- Não, a punição do Luxemburgo, 6 jogos, Sim, a do Luiz Fabiano de E 4 outra? jogos. o impedimento no Mas é lance. que aquele lance do Grêmio Acaba um sendo impedimento polêmico, de... Mas o cara Mas lá 10, na a bomboneira, mesma coisa. mas lá na 5 bomboneira centímetros, acertou o lance do gol do Boca, né? E foi Sim, também mas assim, milimétrico. Marquinhos, isso aí é o tipo de São lance. itens que são Eu, mais por caros. exemplo, estava no Pacaembu na quarta-feira no jogo Corinthians e Boca. O lance inicial da partida, que poderia ter sido um lance decisivo de pênalti, onde o zagueiro do Boca deu um tapa na bola, a minha Aquilo impressão foi- na cabine, eu te falo, eu não tive impressão nenhuma de pênalti. Se você pegar os replays, Não, mas de longe as imagens, de longe não. De longe Mas- eu mas, também Bah, não vi. Do tobogã se eu não vi. você É que pegar a depende do imagem, posicionamento que ele tava na você hora, né? olha o posicionamento do árbitro e do auxiliar, do bandeira, os dois estão encobertos. Sim. Nenhum dos dois conseguiriam ver o tapa na bola de mão. Então, assim, é um erro que eu falo, bom, beleza, justificável. O que eu não vejo como justificável, por exemplo, é o impedimento do Romarinho. Aquele gol mudaria o jogo, porque 3 minutos depois o Boca fez o primeiro gol, né? Na sequência, Você ele entendeu? cobrou. Então, assim, acho que há erros e erros. A gente não pode também falar, olha, só errou. Acho que, pô, o erro onde o cara meteu a mão na bola é um erro que dá pra relevar. Você fala, pô, eles estavam com a visão encoberta. não sabe se ia fazer o pênalti também, né? Sim, Agora a sem questão dúvida. é que, assim, 3 bolas entraram, só um gol foi marcado. Eu concordo. O Corinthians foi alijado, assim como tentaram fazer com o Palmeiras também. E outra coisa. E de olho amanhã e quinta-feira no Galo e no Amanhã Fluminense. flui, quinta Podem o ser os Galo. próximos prejudicados. né, E se outra continuar assim. coisa, isso vem depois da declaração do novo presidente em diminuir o número de participantes
da fase Libertadores mais... Fazer como era mais antigamente, top, tipo, né? um campeão, um campeão da Copa do Brasil e do brasileiro. Não só isso, diminuir mesmo o número de clubes, não 32 na fase de grupos, porque uma das preocupações dele é com o nível de arbitragem. Ele declarou isso. Então vem essa declaração, acontece isso de um cara que foi tirado da Copa do Mundo porque não tinha condições técnicas de ir, principalmente físicas, né, de questão óbvia, só ver ele. No jogo do Palmeiras, se eu não me engano, era um venezuelano, entendeu? A gente hoje não tem mais aquele ponto de referência de falar, nossa, ó, vem o juiz lá da Argentina, vem o juiz lá da Do Colômbia. Paraguai. O Paraguai, que é o Amarija, que a gente falaria, nossa, esse cara vai ser um, sabe? E na contramão a gente ainda vê o Atlético, ainda até a Conmebol no Paraguai, pedir que o jogo do São Paulo e do Atlético, os dois, sejam arbitrados por juízes estrangeiros. Por quê? Foi uma coisa que até comentaram, a coisa mais normal no Campeonato Paulista seria o CNM apitar os dois. Sim. Mas O é por Voaden sorteio, foi lá- né? O Voaden CNM, que foi- aliás foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Paulista. O Voaden foi lá apitar o jogo do Cruzeiro com o Atlético Mineiro, 3 pênaltis. Os dois do Cruzeiro você não discute, é claro. Sim. O do Luan é que o Luan começa a cair, aí já vem a carga em cima, já vira aquele cai ali na área, ele deu. Mas os 3 pênaltis você não fala nada. O Cruzeiro não saiu em defesa, nada. Diferentemente, por exemplo, que aí é só uma crítica bem rápida, não ao Sereta, mas o Sereta teve vários lances, principalmente a mão do Gil e a mão de Paulo quem André. mais? Do Paulo André eu até acho que foi pênalti, na minha opinião. Que aí, o do Gil é nítido que ele tá com o braço grudado. Ele recolhe o braço, a bola Do bate Paulo e André sai. eu até Paulo daria. André não. Paulo André Paulo deu o André carrinho não, com o braço lá em cima. É, eu também acho. Então Tá esse entra vendo? no Quem fala que critério. o corintiano fala, a gente tá falando aqui, acho que Mas foi você entra no pênalti. critério. Mas você entra no critério. Lê. E tinha o árbitro de linha de fundo na Sim. frente dele. Então ali Sim. não tinha nem câmera, não tinha nem Até ângulo. porque na Federação Paulista o trio de arbitragem ele é fixo, né? Então o árbitro da partida mais os 2 auxiliares, os bandeiras, são árbitros fixos, são trios fixos. Só entra os outros Todos 3. os jogos serão apitados. O que é bacana é que gera um entrosamento entre eles também, né? Sim. E aí, ouvindo até pela Rádio Bandeirantes, o Milton Neves botando fogo. Falando aí, já estão aplicando a compensação pro Amigão, o Corinthians. Milton Neves, Não, ele a minha vive no Corinthians, preocupação, amigão, a não minha dá nem pra preocupação é falar o dele, seguinte, amigão. a minha preocupação é o seguinte, isso incita gente a querer arrumar briga. Como até aconteceu antes do jogo, mas não foi nada a ver com imprensa, nada disso. Foi idiotice da torcida jovem, mas isso incita. A gente tem que tomar cuidado da forma que a gente brinca. É por isso que E ele exato, sempre- eu concordo. O Marquinhos contou. É que não vamos. Eu sou tranquilo, você é tranquilo, você é tranquilo. Eu não sei se o vamos Marcelinho entrar- é tranquilo com isso. Não vamos Que é entrar muito mais Corinthians, no tempo de arbitragem, mas, que é um tema chato, mas essa vez a gente teve E que outra, falar. só para encerrar, por mais que haja provocação por aí, etc., houve um incidente no final do jogo do Corinthians que foi aquela briga pela bandeira. Dentro do estádio, você viu alguma coisa? Vi. Que Sinalizadores. não é sinalizador, aquilo não Pisca-pisca, que seja. Mas Atiraram no gramado. é proibido, mas É aqui desnecessário. Atiraram no gramado. Do de quarta, não no de domingo. No de quarta, o que eu vi de incidente, pelo amor de Deus. Quarta-feira, mas Cansei incidente de culpa ver. da polícia também, hein? Sim, não Covarde, vou- polícia eu não co- vou vamos- a polícia citar é covarde. aqui. Eu tava no jogo também, no intervalo a torcida inteira gritou covarde pros Sim, policiais. exatamente. É Na bom deixar arquibancada claro verde isso, do Pacaembu. E o detalhe é o seguinte, falar é torcida organizada, que lá não era nem no lado da torcida organizada. Aonde foi? Era na arquibancada, só que do outro lado. Sim, era na arquibancada verde. Só É a que eu parte não sei mais se você família. reparou, Bah, É que eu tava no tobogã, no tava do último outro lado, jogo, amigão. sem ser o do Boca, um antes, eu não lembro nem Tijuana. contra quem que foi. Tijuana? É. Não, Não, São Libertadores. José. São José. Paulista. Foi com Santos. Santos. É. Que houve a briga na torcida Teve do briga Santos. na torcida do Corinthians. Sim, das não. torcidas entre Antes as torcidas da briga da organizadas. torcida do Santos, Ah, teve tá. briga na torcida do Corinthians, no mesmo lugar que foi entre Coringão Chopp e Estopim da Fiel. Sim, que é as que duas que ambas ficam ali. estavam na arquibancada verde. Na curva pra Bom, numerada. Na curva para numerado. E no jogo do Boca foi a mesma coisa, só que sem envolvimento da Coringão Chopp, somente da Estopim. E-mails. Briga por causa de quê? Faixa. A mesma briga que aconteceu lá fora na praça, No final do jogo no era final aquilo. do jogo, que foi entre Camisa 12 e Gaviões da Fiel, Ah. por causa de uma faixa, foi o que aconteceu dentro do estádio por causa de uma faixa também. Mas vamos Aí parar é de falar lamentável. desse Aí é assunto. Vamos lamentável. falar um pouco de futebol, que a gente já falou bastante aqui. De E futebol. o que menos que falou foi... É da Atena? Bota na tela aí, vai. o Antônio Eldorado manda.
Por que vocês gostam tanto de pegar no pé do Neymar? Vou ler os e-mails aqui. O Marcelão manda, um time que tem Fernandão como centroavante vai querer o quê? Bahia tem que levar pau mesmo. E o Vitória que tem o Dinei, que era do Palmeiras? O Marcelo Kowalski? Lewandowski, amigão, o apelido dele. Lewandowski. Emba, é o Kowalski? É o Kowalski. Ele não vê que ele tá no oculista, né? O Cláudio manda, grande Claudião, o que acontece na Libertadores é a mesma coisa que vemos durante todo o ano aqui no Brasil. O Hiroshi manda, obrigado por terem colocado os programas mais antigos no YouTube. Continuem. Yeah. O Gabriel, meu primo, Gabriel Skatimburgo, mais figura de todos, está terrorizando todas as menininhas de 2 códigos lá já. O que vocês acham do possível reforço do Internacional, Adriano Imperador, amigão? Os caras estão de brincadeira, né? Mas também o Parreira essa semana falou alguma coisa relativa ao passada. Imperador, Não vem. que tem chance também. Meu, se o Dunga não Sim, der jeito no se ele Adriano, quiser. mas nem Mas não Cristo vai. dá. O Marcelão manda, eu acho o duvido Bruno que é que queira. mudou a história do jogo, cego, Geraldo Magela para goleiro do Palmeiras. Aliás, vou lançar a enquete no nosso Facebook, Aqui. porque aquilo não foi Ó, um frango, a gente tem que denominar como um Esse, novo esse tipo, é né? o tipo Foi um de, frango. esse é o tipo de É o típico e-mail. frango. Por isso que eu falo que a gente não tem uma unidade quando acontece uma coisa com os clubes no geral e vem o clubismo. O Haroldo fala, o Boca jogou mais que o Corinthians nos 2 jogos. Concordo com você, amigão. Entre 4 tempos que teve, o Corinthians jogou bem melhor um. Minha opinião também. foi Foi o isso. segundo Concordo. tempo do Exato, segundo minha jogo. opinião, Acabou. concordo. Parem de chorar, vocês roubam todo mundo há 103 anos e agora estão reclamando o quê? É esse tipo de comentário. Qual o time dele? Ele não fala, provavelmente. Santista. E se ele foi palmeirense também, aconteceu com ele num dia antes. Se ele é São Paulino, aconteceu, só que ao invés de ter essa unidade, de perceber que desde o começo da Libertadores está acontecendo isso, é por e-mails Bazinho. como o seu, Haroldo, desse tipo de opinião, que não vai mudar nada. Não vai mudar nada, vai Mas, continuar a Bazinho, mesma coisa. é isso aí do futebol, é normal, mas é o tipo do cara que... Não, ele é um exemplo só, tá? Que assim, ele não vê o que acontece com o time dele, ele tá preocupado com o que acontece com o time dos outros. Se fosse o São Paulo, se fosse o Santos, achando que ele é palmeirense, tá? Não sei. Ele estaria preocupado com o outro. Se ele é São Paulino, ele estaria preocupado... Sempre isso, entendeu? Então, assim, preocupa primeiro ali, né? Não, agora, assim, falar essas partes de clube aí, de briguinhas de clube, que a gente sempre acaba surgindo. Queria falar, o nosso participante assíduo agora no Facebook, o Brian Nóbrega, queria que o Ricardo estivesse aqui hoje para explicar. Que ele falou que passa todos os times Ficou brasileiros, ele mandou no brincando, Facebook. participou essa semana intensamente através do nosso Facebook para reclamar com o gremista. Grande amigo Ricardo Lúcio está trabalhando lá na K3, produtor, um abraço para ele, um abraço para o Kowalski também está estudando para ser advogado, para proteger todo mundo aqui quando tiver algum problema. E eu achando Manda que o ele pra Kowalski Bolívia, tava no né? oculista. Grande Kowalski. Ele até manda, lembre-se que o Luxemburgo disse que os caras da Conmebol riam na cara dele. Tá vendo? O Haroldo que mandou o e-mail anterior. Olha aqui, você não acha legal todos os times brasileiros ser prejudicados? E-mails clubistas assim, tem de monte. Por isso que é o que o Marquinho fala. Tem a brincadeira, mas tem uma hora que a brincadeira tem que acabar a brincadeira. Não tem que ter mais nesse tipo de assunto. O Antônio Eldorado, vocês acham correto um árbitro de um jogo, um árbitro apitar um jogo de um time onde ele tem envolvimento empresarial? Eu não, é errado. A Federação Paulista agiu direitinho. Concordo, mas ele também teve alguns anos atrás trabalhos com o Santos melhor a também. gente Pera aí, nem- vamos colocar os vamos- pingos vamos- nos i. vamos- Não, só rapidinho, 2 Não, segundos. vamos- A notícia foi dada pelo blog do Paulinho, Amigão. que é o seguinte, vai lá ver a credibilidade. Ele já esteve nesse programa, procura nos antigos, você vai achar lá o Paulinho nesse programa. A preocupação dele é botar fogo, é o famoso isqueirinho. Segundo, o Bragueto sim, prestava serviço pro Corinthians, ele tem uma empresa chamada Apto. Corinthians nunca ganhou um jogo que o Apitou Bragueta 4 apitou. jogos do Corinthians, Corinthians nunca 2 ganhou. derrotas e 2 empates. Aí, Então, amigão, mal informados, leiam Volta- mais sobre o assunto. volta naquilo que eu tava falando. Quando o cara não é nem profissional. Como é que você vai exigir uma coisa de um não profissional? Ele tem que ganhar o dinheiro dele. Exato. E ele faz isso. A atitude do Bragueto foi correta. Quer saber? Eu tô fora. E vai acontecer com muitos outros. Ó, E vão sobrar Cori- o quê? Aqueles que não prestam. Corinthians infelizmente. aleijaram do Palmeiras, Detalhe. só tiraram a muleta. o Só Marcelo um mandou. detalhe, rapidinho, o Seneme, que apitou a final, tem vínculo com São Paulo. Tá vendo? E nem por isso ninguém fica falando, amigão, sem clubismo. Eu acho que chegou a hora dos torcedores. Tem que ter a brincadeira, claro que essa, mas o que aconteceu semana passada foi algo que transcende, algo que todo mundo tinha que falar, porra, né? Aconteceu, a Libertadores inteira, tá na hora de mudar isso, cobrar uma postura mais correta da CBF. E aí, a gente vai falar do Paulista? Sim, vamos falar da final do Paulistão.
Quem que eu vou escolher para começar a falar? Eu Vamos não escolher um vou falar, campeão. eu tô Vai, neutra Marquinhos, do começa Paulista a falar aqui. da final do Bom, do Paulistão, o que você achou? primeiro tempo na Vila foi muito interessante, muito bom. O Santos, na única jogada que tem, que é a bola parada, né? Os últimos 4 jogos, 4 gols de bola parada, tudo rebatido pelos zagueiros, ou gol de zagueiro, belíssimo gol do Cícero. E, não deu nem tempo do Santos gritar gol direito, o Danilo foi e fez o gol. No segundo tempo, já um jogo bem mais morno, e aí mostrou uma grande deficiência do Corinthians nesse começo de ano, desde de janeiro até agora. A falta de precisão nos chutes. Duas chances claras, uma com o Romarinho na trave e outra com o Pato, que acabariam com o jogo ali. Já poderia começar a festa, não se preocupar. E até a estatística do Paulistão mostra isso. O Corinthians foi o 13º em pontaria. E olha que o Palmeiras foi o primeiro, Mas então... O que eu quero deixar até Precisa treinar mais, quero né, deixar uma amigão? pergunta pro Marcelinho aqui, e foi o comentário que eu fiz com o Marquinho ali antes de você chegar lá nos bastidores ali. O Pato está cobrando muito a titularidade dele, não descaradamente, mas você percebe que ele quer jogar, mas Bateu desespero. o Pato, ele não pode. O gol que ele errou contra o Boca, o gol que ele errou contra o Santos, eu até tá falando pro Marquinho, eu acho que o gol contra o Santos foi muito mais grave que o gol contra o Boca, que o jogo contra o Santos. O jogo estava teoricamente mais tranquilo, ele tinha mais tranquilidade para falar. Aquele jogo pode falar que tem um grau de nervosismo da Libertadores que é maior, mas o Pato desse jeito, eu acho que errando gols assim, ele não tem que cobrar, ele tem que continuar jogando, E o Tite, tem que continuar e o e tem Tite que deixar ele faz no o quê? banco, é a minha opinião. Se o Pato entra, faz 2 gols numa partida, um na outra, 2 no outro, tal, quem vai pro banco? Agora, O Guerreiro. agora é o O seguinte, hein? Emerson, não ele. Qual é a pergunta pra mim? Essa daí, o que você acha do Pato, titular da equipe ou não? Pato será titular da equipe no máximo nas próximas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Assim como Edenilson. Pode escrever, anotar, cravar, o que vocês quiserem. E Edenilson, Pato você acha será também? o titular. Edenilson começará a ter mais chances, porque o Alessandro vai começar a ser um pouco mais poupado. Principalmente em viagens longas, quando o Corinthians for jogar fora. Agora o Pato não deu 5 rodadas no Campeonato Brasileiro para ele jogar. Ele tá indo em rádio A, B e C, em televisão A, B e C, dando entrevista para X, Y, Z. Pode escrever, ele é titular do Corinthians O Haroldo de aqui... uma hora para outra. Aonde? No lugar do Guerreiro, no lugar do Emerson, ou vai jogar com os 3 ali na frente? Não, o que eu acho que vai acontecer é que vai jogar Pato, Sheik e Guerreiro. Não, aí tem um ponto, desculpa, voltando. Quando o Renato Augusto estava jogando, o Pato era titular. Sim. Porque daí o esquema com o Renato Augusto funciona com os 2 centroavantes, né, sim, digamos assim. Sim. E o Renato Augusto é a grande perda de final de março para agora. Aliás, o Renato Augusto tinha aumentado o futebol do Alessandro pelo lado direito. Ele estava ajudando. O Alessandro estava ofensivamente, estava ajudando muito mais equipes, não só... Não, e o que o Renato estava jogando? O Hein? Renato tá um absurdo. Sim. Eu tenho uma Manda pergunta bala. aqui. A gente está falando do Corinthians, do Palmeiras, né? Lembrei do Kowalski aqui. O Palmeiras. Ih, meu Deus, o Corinthians, ele fez, né, a campanha excelente no ano passado da Libertadores, seguido pelo Mundial, estava fazendo uma boa campanha pelo Libertadores, até ter essa confusão toda de arbitragem com o Boca, e fez uma excelente campanha também no Paulistão. Fez uma boa campanha, foi campeão. A sequência é que nem... a partir de agora, que nem tem um brasileiro, ele tem excelentes peças de encaixe, caso tenha algum tipo de reposição a ser feita, mas que nem alguns papos estão surgindo por aí, de venda de Paulinho, Romarinho, talvez Ralf. O que vocês acham? Vocês acham que a saída desses jogadores vão interferir na unidade, no entrosamento do time? Porque assim, vai fazer diferença. Tem peças de reposição? Tem, mas que nem um Paulinho... Eu acho que, por mais que você tenha peça de oposição, hoje em dia é muito difícil encontrar alguém tão completo como ele para a posição. E a união do grupo, por mais que eles consigam, que nem como às vezes o Tite estava fazendo aos poucos, tirava um, colocava outro rápido, pegava rapidamente o entrosamento. Agora, quando saírem algumas peças tudo de uma vez, será que não vai prejudicar um pouco essa qualidade do time? Marcelinho, informação. Paulinho sai ou não sai? Paulinho, por enquanto, não tem proposta oficial. Mas Paulinho sai do Corinthians até Assim o final como da o Copa Neymar, das né? Confederações. Mas Aliás, sai para grande só centro, o não vai PS, para hein? Ucrânia, né? Não, Paulinho sai, time deve do ir para Inter Santos- de Milão. Esse time do Santos é bem fraco, hein? Nossa, muito E é muito Péssimo. fraco. Se o Neymar for embora, o Santos é para brigar Acabou. intermediária para baixo ali. Agora, só respondendo a Tassi, em relação a como fica o Corinthians,
Perdendo o Paulinho, sim, o Corinthians perde uma grande peça. Tem peças de reposição para utilizar, mas eu acho que o esquema tático do Tite, ele é tão formado, o grupo é tão fechado, o esquema de jogo é tão pronto, que eu acho que não afeta tanto. Mas claro, isso se que eu tô você falando, perder sair Paulinho, Ralf, isso que eu tô falando, saírem Romarinho, 2 ou 3. perder mais um zagueiro, um atacante. Mas Zizal olha, não, tem não, um Zizal PS não. que eu lembro Zizal, pelo amor de Deus, quando- Zizal, fica no Corinthians. que quando o Elias saiu, todo mundo falou, pô, e agora? Como é que faz? Exatamente. Aí chegou o Christian, Eu não acho primeiro que- Christian, né? Não, e Christian agora? Elias, Christian Elias. E aí, como é que faz? Aí foi o Jusilei, o Jusilei foi embora, agora como é que faz? Eu acho que o Quem Corinthians... era Ralf? Quem era Paulinho? Eu Não, acho que o Corinthians exatamente. começou- Do mesmo jeito que eles surgiram, vão surgir outros. Assim é o Sim, futebol. mas é- próximo eu acho que- Mas a minha exatamente questão é que esse, se sair Tassi. tudo ao mesmo tempo, entendeu? Ele tem uma, realmente, ele formou uma unidade ali do grupo e mesmo que tenha algumas peças faltando, ele consiga, mas se saírem alguns ao mesmo tempo, se isso não mexeria um pouco no equilíbrio, não só na parte tática, mas no emocional do grupo, entendeu? Porque o forte do grupo do Corinthians é aquela unidade e a parte psicológica dele, eles Claro. são muito bem preparados Claro. psicologicamente. Mas se perder algumas peças de liderança, será que isso, não só a saída de um Paulinho, porque tem uma peça ou outra, você sabe que se pode repor, porque o time do Tite é muito bom, né, o elenco. Agora, eu acho que talvez aí possa se prejudicar um pouco, porque Romarinho tem feito muitos gols, tem ajudado muito o time. Tudo bem, tem Pato no banco, mas será que tem muitas questões a serem analisadas? Porque que nem Pato está reclamando na imprensa, que não está jogando, não sei o quê. Será que daqui a pouco ele não vai acabar Eu acho- saindo? eu- Tem algumas questões que ficam sem resposta nesse momento, que talvez a gente possa ter uma resposta Tá daqui se pra querendo frente. colocar crise no Corinthians na É, cara não vai dura. conseguir. Não quer, Marcelinho, Não hein? é questão de Quer crise. colocar crise? Os times passam quer por sim. fases. Os times passam por fases. Nenhum elenco fica completo Mas o por que o muito Marcelinho tempo, faz falou é parte. importante. Existe uma consolidação que aí não De um comparando, esquema tático, não exato. comparando, mas só uma breve lembrança. Se eu não me engano, o Mansell passou 62 jogos consecutivos sem repetir uma escalação. E nem por isso deixou de ser Sim. campeão inglês. Sim. E assim, Eu acho que só não é comparando, hein? Sim. Já, Mas assim, é, hoje perdemos o Paulinho. então mas temos o hoje o Paulinho- Guilherme, por o exemplo. Guilherme. Ou o Só Y que tá vindo. só que- ou o Fez- Maldonado. Não, mas saindo o Paulinho, o Renato Augusto tá para voltar. Então você talvez agora você começa a ter dois volantes mais defensivos, mas você agora tem Você um libera cara- mais um pro ataque, exatamente. entendeu? Perfeito. Marcelo. O Marquinhos, Edenilson perfeito. entrando no lugar do Alessandro é um cara de mais Até mais o fôlego. Edenilson jogando na posição do De Paulinho. volante. também. Porque o Edenilson Saindo não é pro um jogo, volante de origem. exatamente, O Edenilson não é exatamente, também lateral. interessante. Mas eu acho que a cabeça da contratação do Edenilson foi até essa, porque era o Paulinho ter ido antes, né? Sim. Ele Que já time tava pensando em O Haroldo, tirar. aquele lá que falou, ele é santista realmente. Ele falou, vocês falam do roubo Sabia. do Corinthians na Libertadores, mas por que não falam do roubo que foi contra o Santos da Vila? Falamos o que foi a primeira coisa. Esses caras que torcem contra, Foi eles mão. não ouvem. Foi mão do Paulo André. Eu daria pênalti, amigão. Pronto pra você, amigão. Acabou. Os caras, ó, o Denis de Portugal, grande programa como sempre. Abraço a todos do Tri Português. Parabéns ao Brincadeira Porto, isso, hein? campeão. Puta que 90 pariu. jogos, uma derrota. Não, é só falar Nem no uma coisa. Bangladesh isso é possível. Ele Falar uma falou coisa aqui. pro Denis pra ele dar risada lá do Porto. Num dia depois que foi Benfica e Estoril, meu pai comprou pra mim uma blusa do Benfica. Aí, tá vendo, amigão? Depois Você tá vendo disso- aí, ó? Depois não disso, seja, ó. Não seja mais amigo do Marquinhos no Facebook, olha lá, ele é traidor. E viu, você Denis? sabe o que quase aconteceu? Minha mãe perguntou pro português e ele falou, não te falo porque tens que comprar uma do Porto. Tem que comprar Chegou- dos dois. Não, tem que comprar uma do Porto, não do Benfica. É. Chegou um cara do Benfica e falou, agora eu vou te ensinar onde é que você chega pra comprar um negócio do Benfica. Minha mãe foi embora e ficaram os dois brigando. Aqui, ó. Claudião manda. Jorge Henrique pode ser trocado por Renato ou Andrezinho do Botafogo. Tá vendo? Você já pode repor uma peça. Eu acho que o Andrezinho seria... Por um motivo, o Corinthians não tem um cara de bola para... Os meus amigos corintianos, você lembra qual foi o último gol de falta que o Corinthians fez? Olha, Chicão, Mas lembra provavelmente. quando? Eu não lembro. Não puxa a Brasileiro memória, de 2011. Não tem. Faz muito Hoje em dia, no futebol moderno, é necessário ter um cara que bata bem na bola falta. Mas aí que e o tá. Andrezinho é um cara muito bom na bola Mas o parada. Andrezinho, de ofício meia, você já Ele- tem ele já- Renato já Augusto. esse joga cara, na segundo verdade, volante. seria o Renato Augusto. Hã? Esse cara no Corinthians seria hoje o Renato Augusto. É.
Mas poderia treinar, aliás, o Corinthians pode começar a treinar pontaria. Fazer uma Manda. outra pergunta também, Manda, aproveitando manda. que eu estou Ih, muito- ó o Manda. isqueirinho, ó o isqueirinho da semana. Ela agora queria é pro saber Santos, também. Agora é pro Santos. A Tassi queria saber também se o cabelo dela tava bom. Ela tava meio perguntando curto, aqui, né? tava Tá estranho. curto. Tá. A questão agora é do Santos, né? Neymar tava, lógico que são vários boatos que os blogs lançam por aí e acabam virando notícia. Mas há boatos também que o Neymar parece que não queria mais ser negociado com o Barcelona, mas sim que teria ser negociado com o Bayern de Munique. O que vocês acham disso? O Neymar teria essa titularidade no Bayern de Munique? O time Eu não acho- tá do jeito que tá? eu acho- Ou você acha que melhor o Neymar ir para o Barcelona, que está precisando de peças como ele lá para repor elenco, do que tentar se arriscar no Bayern lá com Acho que o ele se Guardiola? dá bem em boa qualquer lado, questão, amigão. Tassi. A opção, se Ah. ele realmente tem essas duas opções de ir pro Bayern ou pro Barcelona, tá ótimo pra A ele. primeira Difícil a preocupação- vida pro Neymar, Tadinho, viu? né? A primeira Tadinho. preocupação, difícil. eu acho que essa primeira preocupação do staff do Neymar é o seguinte: eu saio hoje, eu ganho X. Eu vou pra Europa, eu não ganho o que eu ganho aqui. Hoje o Neymar Então é ganha melhor eu mais esperar que- sair lá, pegar a bolada inteira do que vão pagar hoje e chegar lá e falar assim: bom, eu assino um contrato de 5 anos, lá fazendo a contabilidade vai dar mais, a mesma coisa que eu ganho aqui no O PVC Brasil. passou um dado informativo bacana que o Neymar hoje, claro, com as propagandas, ele ganha mais que o Cristiano Ronaldo por ano. Sim. Com certeza. E ele vai E o pra problema ganhar. dele é esse, ir pra Europa sem essas propagandas, sem Vai uma perder um parte desse, dinheirinho. você perde, entendeu? Mas eu acho que para o Brasil, para a seleção brasileira, é importante o Neymar ir para a Europa o quanto É antes. bom ele perder esse status de estrelinha um pouquinho, né? Tava É bom ele pensando chegar num nisso. clube, ele ter que tocar a bola, ele ter, né? A pessoa ali no Barcelona tenta fazer 3, 4 jogadas, aquela que ele fez com o Corinthians, pegar a bola, ser driblando todo mundo, os caras não vão falar nada pra ele. Mas e outra, essa história também mexeu demais com ele. A gente sabe do potencial do Neymar, mas a gente já sabe que ele já passou do que pode ser É, feito a aqui gente no sabe Brasil. também a debilidade do time do Santos. Não, no mas momento, não pra é ajudar só, também não é ele só no isso. campo. Você pega um jogador no nível do Neymar, com 21, 22 anos que seja, ele tem muito a crescer. A maturidade dele vai chegar com 25, 26. Se ele continuar no Brasil, não é por nada. A gente não tem um campeonato que o venda. A gente não tem um campeonato que o Neymar possa ganhar mais dinheiro, o Santos ganhar mais dinheiro. Já atingiu tudo que pode ser feito. Ele precisa de mais. Campeonato Espanhol, muito bom. Vai jogar no Barcelona ou no Real Madrid, porque também outro time não dá. Jogar na Inglaterra é um campeonato mais forte. Itália, nem pensar, eu acho que pro Neymar, Que né? é isso, Alemanha amigão. desse Hoje o jeito campeonato também. brasileiro é mais forte que o italiano, na minha opinião. E você falou Não, do mas em espanhol termos- e no em final termos do financeiros, Real, Brasil, perdeu a questão é pro- termos Que sentido é financeiros, mais Bah. forte? É porque a gente chega, Tecnicamente, eu acho. a gente chega lá e tem 5, 6 com possibilidade de ser campeão. Campeonato bom é campeonato rentável, é campeonato que enche estádio, é campeonato que o time Você acha que é enche. só isso? Você acha que nível técnico não conta, então? Vê a evolução da Alemanha, então. Não, tô falando que nível técnico conta também. Conta. sim. Mas Mas hoje o Campeonato vê. Brasileiro, eu acho, na minha opinião, tecnicamente é melhor que o Campeonato Italiano. Eu acho melhor que o espanhol, eu acho que melhor não que é o rentável. português, Sim. melhor que o francês. Agora, se é mais rentável ou não, aí é outra coisa. Então aí totalmente é diferente. fácil fazer a conta. O italiano sofre de uma queda de público assombrosa. É uma coisa absurda. Você assistir um jogo da Lazio lá no Olímpico de Roma e vazio. Tem o da Juventus cheio, mas por uma questão de ser estádio novo, time em alta, tudo isso. Você vai. O Napoli, aquela coisa fervorosa, mas os times estão perdendo público. Consequentemente, estão perdendo dinheiro. Vide que o Milan vendeu o Pato porque precisava vender, precisava de dinheiro. Vendeu o Senão não Kaká vendia, por é causa verdade. disso. A Inter passou um ano desgracento porque não tinha dinheiro em caixa. A Inter não tem ainda, amigão. O Moretti fechou. Vai entrar pro pessoal árabe, né, na Inter. Sim. Entendeu? Aí. Então, Campeonato, já estamos terminando o programa. não, ainda não. Tem muito o que falar ainda. Tem muito, eu sei que tem muito o que falar, mas aqui o nosso amigo Omar, que está cobrando da gente aqui. Começar o Campeonato Brasileiro nesse fim de semana. Você não vai perguntar do favorito. né? Não, favorito não, é um chute rápido, amigão. Depois a gente grava isso aqui na cápsula do tempo. Não vale voltar pro próprio time. A gente não pode votar no Corinthians, já tá. Certo. Tá? Poxa vida, queria tanto Você. votar no meu time. Se fudeu. Eu vou acompanhar os boleiros, então. Todos fizeram a votação O Galo, né? e foram no Galo. Eu todos vou estão falando do Galo. seguir no Galo. Aliás, quer saber? Eu vou no Fluminense. Yeah. Vou contrariar. sim. Eu vou seguir o Galo, né? Vou com todo mundo que eu quero torcer pro São Paulo, mas você não me deixa falar que o São Paulo Não, vai ser vamos campeão, falar. meu. Você, Obviamente. Fluminense sim, se cair agora na Libertadores. Se passar a Copa das Confederações, Já Fluminense perde e rodada, Galo né? já era. Porque você vai colocar aí que a Libertadores termina no final de julho, a gente já tá falando de quase 10ª rodada do Brasileirão, Eu 15ª. ia votar no Galo
Eu ia falar no Galo, mas o Fábio, goleiro do Cruzeiro, deu uma declaração importante no final do jogo, falando o seguinte: o Atlético jogou com a gente 2 vezes esse ano aqui no nosso estádio. A gente ganhou dele 2 vezes. Sim, entendeu? verdade. Falou que o Galo tem muito por causa do estádio de Independência também. Talvez no Campeonato Brasileiro não vai jogar só no... É, precisa ver. Entendeu? Agora, minha opinião. Putz, eu não sei, sinceramente. Porque se falar do Inter, a gente já sabe o que é cavalo. Essa opinião. O Lucha não fica no Grêmio. O Lucha cai durante É muito cedo pra falar ainda de quem é favorito. Tem então eu muita vou já coisa pra sei. rolar. Portuguesinha, pelo menos não cai. Que bom. Último e-mail aqui, o Denis Mas o de Bahia Portugal. Marquinho, o Benfica é o time mais pipoqueiro da história do futebol. Benfica que perdeu pro 9 Chelsea finais também. europeias, 7 derrotas. Tomou gol nos 48, igual tomou Ô, do... Denis, você não conhece o Vasco ainda. Falta aquela pegada... O Dedé chegou no Cruzeiro vice já, hein, amigão? Então, não conhece o Vasco, amigão. O Isso grande, é maldição de português, hein, ó. grande Pedrão também mandou um e-mail aqui. Salve o Corinthians, campeão paulista. Pessoal, Cadê o Faé? sigam a Cadê gente Faé? no Facebook, facebook.com/bola-em-jogo. Curta, nossos gente. Twitter. Curta. Sigam-nos no Twitter, no Bola em Jogo, @nobola-em-jogo, e o Instagram é @bola-em-jogo. Pessoal, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço. É isso aí. Valeu. Valeu, Piscete. Muito bom o programa hoje.